Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 142 crianças de até 6 anos ficaram órfãs durante a pandemia da Covid-19. Rodoviários de mais uma empresa do transporte coletivo da capital anunciam paralisação por atrasos nos salários. Quase metade das pessoas encarceradas no Maranhão foi presa pela primeira vez ou por crimes sem uso de violência. E ainda a exposição reúne jornais centenários do Brasil e de Portugal. O Jornal da Difusora já está no ar. E os números da pandemia têm caído aqui no Maranhão, mas ainda a gente contabiliza a tragédia que está sendo esse período. Segundo um levantamento da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, mais de 140 crianças aqui no Maranhão com até 6 anos ficaram órfãs durante a pandemia. O levantamento realizado no Maranhão pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais chegou a uma preocupante conclusão. Por conta da pandemia, pelo menos 142 crianças com até 6 anos ficaram órfãs no estado. E é importante pontuar que esse levantamento só considerou criança até 6 anos. Imagina que o número de órfãos foi muito maior, né? Todos que falecem, geralmente, a grande maioria deixou filhos de 1 ano, né? Mas tem pessoas que faleceram e deixaram filhos adultos também. Esse mesmo levantamento foi feito para que se pudesse conhecer a realidade dos demais estados brasileiros. E o resultado foi ainda mais surpreendente. O estudo revelou ainda que em todo o país, mais de 12 mil crianças com até 6 anos de idade ficaram órfãs por conta da Covid-19. Desse total, mais de 25% delas não tinham completado 1 ano de idade quando perderam os pais para a doença. 12 mil crianças no Brasil é algo impactante realmente. São 12 mil vidas, 12 mil crianças que precisam ser cuidadas por alguém, pelo poder público, pelos familiares, e para isso os órgãos governamentais precisam ficar de olho nisso. A morte prematura dos pais pode acarretar em uma série de problemas, principalmente sociais e psicológicos, para essa criança. Os pais, eles são referência de segurança, de amor, de cuidado. E ao perder essa referência, é importantíssimo que os familiares ali próximo, eles possam estar dando todo o apoio, todo o acolhimento a essa criança. Além dos responsáveis legais, cabe ao poder público desenvolver ações que garantam assistência a essa criança, priorizando a saúde, segurança e educação. Devemos checar se deixou filhos e tendo deixado filhos menores, verificar se está acontecendo a chamada orfandade bilateral, que é essa criança que ficará sem pai e sem mãe. E ocorrendo a orfandade bilateral, nós temos a obrigação de informar a órgãos de assistência social, Conselho Tutelar, Ministério Público, para que essas famílias possam ser acompanhadas. São muitos números trágicos dessa pandemia e um relatório preparado pelo Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública aponta que quase metade das pessoas encarceradas foi presa pela primeira vez e por crimes sem uso de violência aqui no Maranhão. O relatório aponta que quase metade das pessoas encarceradas foi presa pela primeira vez e por crimes sem o uso de violência no Maranhão. O levantamento mostrou que 43% das pessoas privadas de liberdade atualmente, entre homens e mulheres, praticaram algum tipo de crime pela primeira vez. Quando o público é só de mulheres, esse índice sobe para 67%. Quando o assunto é crimes praticados sem uso de violência ou grave ameaça, quase 80% das mulheres presas se enquadram neste percentual. Entre os homens, o índice é menor, mas segundo o defensor público do Núcleo de Execução Penal, ainda é mais da metade dos presos, chega aos 53%. Acaba sendo um dado muito positivo, né, para a sociedade, quando nós estamos diante de crimes mais leves, né, que são exatamente esses delitos sem uso de violência ou grave ameaça, certamente é mais fácil, é mais tranquilo para a pasta penitenciária desenvolver atividades de ressocialização, de integração social dessas pessoas. O relatório foi elaborado dentro do projeto Assistência Legal e Visita Virtual,
Projeto que foi criado em 2019, a partir de uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Maranhão e o Departamento Penitenciário Nacional. O relatório foi preparado ao longo dos últimos 2 anos, de julho de 2019 a junho de 2021. Ao todo, 3.962 encarcerados foram ouvidos. Foi identificado ainda que boa parte dos presos não são naturais ou moram na região metropolitana. Envolvendo homens e mulheres, o número chega a 20%. Quando se fala somente das mulheres, quase metade, cerca de 46% das presas, são do interior do estado. Então, essas pessoas, muitos familiares, não têm condições de ficar se deslocando para a capital. E aí elas podem procurar os núcleos da Defensoria Pública no interior do estado do Maranhão para fazer tanto o agendamento da visita como a visita em si. Quase 30 detentos do sistema carcerário aqui do estado não voltaram após a saída temporária do Dia das Crianças. Andressa Miranda está com a gente ao vivo e tem as informações. Oi, Andressa, boa noite para você. Boa noite, Hugo Viegas, e boa noite a você que acompanha o Jornal da Difusora. Então foram 833 beneficiados, destes, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, destes 725 internos de fato saíram, efetivamente tiveram essa saída. Destes, 28 custodiados não retornaram até as 18 horas da quarta-feira, era o prazo dado aí pela Vara de Execuções Penais. Quem está respondendo é o juiz titular da segunda Vara Criminal, José Ribamar de Oliveira Costa Júnior. Ele responde ali pela primeira Vara de Execuções Penais. O que acontece agora? Depois, essas pessoas, além de ter a regressão do benefício, na verdade, ali do regime, essas pessoas já são consideradas foragidas, porque se existe prazo, deveriam ter retornado nesse prazo. Agora a Justiça já os considera foragidos e quando retornarem ao sistema, terão, além da regressão do regime, também outras sanções que são previstas lá no artigo 123 da Lei de Execução Penal. Hugo, é com você. É sempre mais ou menos nessa média, né, Andressa? Obrigado pelas informações. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco, funcionários de mais uma empresa do transporte coletivo aqui da capital anunciam paralisação por falta de pagamento nos salários. Já estamos de volta e em Imperatriz, 2 homens invadiram uma casa e tentaram estuprar uma adolescente. Quem traz as informações para a gente ao vivo, direto de Imperatriz, é Leiliane de Araújo. Oi, Leiliane, boa noite para você. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham a programação da TV Difusora. Essa tentativa de estupro foi registrada hoje pela manhã. Uma adolescente de 15 anos foi surpreendida por 2 homens que invadiram a casa da família. Eles entraram pelo quintal vizinho, subiram no telhado e tiveram acesso à casa da adolescente, que estava sozinha no momento. Ela foi ameaçada com uma faca direcionada ao pescoço e também no momento em que os homens estavam dentro da casa, ela também foi vítima de uma tentativa de estupro. Nesse momento ela começou a gritar pedindo por socorro e o que foi que inibiu a ação dos bandidos, que fugiram, mas já fugiram também levando roupas e o aparelho celular das vítimas. Hugo, até agora a polícia não conseguiu identificar esses 2 homens que subiram pelo telhado, invadindo a casa dessa família e tentando estuprar essa adolescente de 15 anos. Volto com você, Hugo. Obrigado, Leiliane, pelas informações. Que caso, hein? Olha, rodoviários da empresa de ônibus Ratrans decidiram cruzar os braços em razão da falta de pagamento de salários. Atualmente a empresa atende a 25 linhas de ônibus aqui da capital. Essa é a segunda paralisação em menos de uma semana. Lembrando que o Sindicato dos Rodoviários anunciou greve geral a partir de quinta-feira. A denúncia do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão é que os salários estão atrasados, uma das violações apontadas pela entidade. A paralisação iniciou nas primeiras horas da manhã de terça-feira. A empresa atende 25 linhas de ônibus na capital. Marcelo Brito, presidente do sindicato, diz que a situação de desrespeito já é antiga. Nessa calamidade que nós estávamos vivendo, nessa pandemia, nós não paramos nem um dia e sofrendo falta de pagamento, mesmo com o governo federal dando incentivo, tá? Para as empresas e a empresa tentando nos lesando. Essa é a verdade. Então aqui se deve tique,
aqui se deve salário, aqui se deve 5, 6 férias, tá? Aqui tem trabalhador aqui que está 10 anos na empresa, não tem depósito do FGTS. Recentemente, motoristas e cobradores de uma outra empresa paralisaram as atividades por 5 dias. Os rodoviários decidiram suspender a greve e voltaram a circular no início da tarde de segunda-feira. Mas os problemas que aparecem de forma semelhante em empresas diferentes gerou um chamado para um posicionamento de toda a categoria. Com tantas reivindicações e sem soluções que agradem a categoria, os rodoviários decidiram fazer greve geral que vai iniciar no dia 21 de outubro e é por tempo indeterminado. Nós não estamos pedindo nada para ele, nós não estamos fazendo baderna, nós não estamos aqui depredando o patrimônio dele. Essa é a verdade. Então, por isso, a gente só vai rodar se a gente tiver o que a gente tem direito para levar para nossas casas. Usuários do transporte coletivo já se preparam para mais uma paralisação. Nós já estamos preparados para as situações. Por quê? Porque todas as greves que tem, a gente sempre encontra uma maneira de chegar até o nosso serviço. Porque se a gente não chegar, isso se torna, como é que se diz, para a gente, trabalhadores, uma falta, a gente já ganha pouco. Ainda falta aí, fica difícil, né? Mas a gente organizar para chegar. Exatamente, e sempre a gente encontra uma solução. Agora, olha só, o Difusora ON já está no ar. O novo portal do Sistema Difusora chega para trazer muito mais informações de qualidade para você. Conteúdos diversificados, além da programação da rádio e TV totalmente integradas. Tudo isso de uma forma dinâmica, com a credibilidade do Sistema Difusora que você já conhece. Acesse agora difusoraon.com e fique por dentro do que há de melhor em notícia, informação e entretenimento. Difusora ON conecta você. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a exposição reúne jornais centenários de Brasil e Portugal. Até já. Já estamos de volta e olha, na sexta-feira, a partir de 11h15 da noite, tem Teleton aqui no SBT e você já pode doar de um jeito muito fácil, através do Pix. Viu só como é fácil? O Pix para doação de qualquer valor é o e-mail doeteleton@aacd.org.br. Vamos doar. A AACD precisa da sua solidariedade, precisa da sua doação. Junte-se ao Teleton e vamos transformar vidas. Aqui em São Luís, uma exposição no Convento das Mercês reúne jornais centenários do Brasil e também de Portugal. São jornais que datam do século XIX, até exemplares mais atuais. Na mostra é possível fazer um longo passeio pelos impressos que datam até de 1892. O maranhense ficou deslumbrado com o que viu. Outra coisa importante, né? Mostrar essa ligação do Brasil com Portugal, isso é fantástico, é importante demais. A exposição entrou em cartaz no último sábado, dia 16 de outubro, e segue até o dia 19 de novembro. Tempo para que as pessoas possam visitar e conhecer um pouco mais do laço existente entre Brasil e Portugal e o histórico jornalístico dos dois países. O passeio passa por jornais que marcam época em Portugal e no Brasil. Muitos já não circulam mais, outros permanecem, resistindo à força do avanço da tecnologia e da internet. A primeira mostra que aconteceu foi em Portugal, dedicada exclusivamente aos jornais portugueses. A partir desse exemplo, nós nos unimos a Portugal e propomos então fazer uma exposição luso-brasileira. E as reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal Difusora ON. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da Praça Benedito Leite, em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. Até a próxima.